Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Gerson Willi e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, onde nós falamos a respeito das lições bíblicas. Hoje, queridos, na nossa lição de número 2 desse primeiro trimestre de 2022, vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Eu convido a você a estudar comigo hoje essa lição, lembrando que os slides que a gente vai utilizar na aula de hoje estão disponíveis totalmente grátis aí na nossa descrição. Você vai clicar no último link que tem lá e vai baixar, e ele é editável. Você pode fazer como você quiser depois e utilizar aí para a glória de Deus, para ajudar na sua aula e na sua congregação, tá certo? O nosso texto áureo hoje vai dizer que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A verdade prática vai dizer que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. É isso que nós vamos estudar hoje. Portanto, a Bíblia toda nos ensina e corrige e instrui. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, né, seu filho na fé, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós não vamos ler. E também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Nós não vamos ler para que a gente ganhe tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E aí, às vezes, a gente com um vídeo muito extenso aqui acaba passando do horário, né? Você está na correria e quer ver uma coisa um pouco mais sintetizada. Então, queridos irmãos, a introdução de hoje eu coloquei aqui a inspiração. A gente vai falar muito sobre inspiração no decorrer desse trimestre, mas essa aula de hoje é um pouco mais específico, porque vai falar a respeito da inspiração das Sagradas Escrituras, de como a Bíblia ela foi trabalhada, né, colocada no coração, na mente, no espírito dos homens que escreveram-nas. Então, a palavra aqui, inspiração, no português, a gente vai ver depois o sentido lá etimológico da palavra no grego, mas em português, para começar a nossa aula aqui, significa ação ou efeito de inspirar, de inserir ar nos pulmões. É entrada de ar nos pulmões, que o dicionário online em português vai dizer que inspiração é isso, né? No sentido literal. E a gente usa essa palavra inspiração para dizer como que Deus soprou pelo seu espírito. Lembrando que a palavra em espírito em hebraico é ruach, que significa talvez vento, né? Ou nefesh, que é o ar que enche os pulmões. E aí os escritores do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento foram inspirados por Deus, receberam assim de uma maneira sobrenatural em seus pulmões, digamos assim, espirituais, e eles sopraram, colocaram para fora aquilo a qual o Espírito havia colocado, né, dentro daquilo, da sua capacidade mental, do seu espírito, enfim, estavam inspirados por Deus. Vamos falar sobre isso hoje. Então, o primeiro ponto aqui é a doutrina da inspiração bíblica. E aí a primeira coisa que a gente vai ver é que a inspiração bíblica, primeiro, ela é divina. E nós vemos isso em as duas partes da Bíblia Sagrada, né, dividido em dois, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem algumas particularidades, porque a palavra assim diz o Senhor e similares são usados mais de 3.800 vezes no Antigo Testamento. Veja que não é só assim diz o Senhor e similares. Então, mais de 3.800 vezes. Quando a gente vai falar sobre inspiração divina, a gente entende que os profetas, eles sabiam aquilo que eles estavam escrevendo, aliás, que eram inspirados por Deus. Muitos profetas vão falar a respeito disso, a gente vai ver um pouco mais na frente da aula. Então, às vezes, eles diziam, assim diz o Senhor, foi o Senhor quem falou isso é uma sentença do Senhor. E aí, no Antigo Testamento, está todo respaldado com esse termo, né? Então, quando Moisés estava no Monte Sinai, ele desceu e foi entregar ao povo as palavras a qual o próprio Deus teria entregado. Então, o próprio Moisés, o profeta Moisés, o líder do povo de Israel, escreveu todas as palavras do Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor tinha dito a Moisés não era algo de vontade própria, né? Como diz o apóstolo Pedro, que nenhuma escritura, né, ela foi colocada de forma meramente da vontade humana, mas foi inspirado por Deus, os profetas, para assim o fazerem. Jeremias, ele é advertido por Deus para não esquecer nenhuma palavra. Por quê? Porque a palavra era inspirada e ele precisava colocar assim como Deus o queria que ele fizesse. O próximo ponto aqui é do Novo Testamento, a gente falou do Antigo Testamento, do Novo. O apóstolo Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo
ensinava. Então o apóstolo, né, quando vai fazer os seus escritos, quando ele vai escrever e dar conselhos, ele tem ciência de que o Espírito Santo está ali, né, de forma divina, fazendo com que ele instrua a igreja daquela maneira. E aí, queridos irmãos, João assegura, né, João, o apóstolo, o escritor do Evangelho, das 3 cartas e também do Apocalipse, vai dizer que Deus lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Então, ele tinha ciência de que aquilo que ele estava falando não era simplesmente um cálculo que ele tinha chegado ou alguma coisa que ele pressupunha por si próprio, mas era a revelação divina e ele estava escrevendo aquilo que o Senhor havia lhe mandado. Jesus também asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Ele disse, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Então, aquilo que foi escrito, aquilo que foi colocado, as palavras, Jesus, né, essa questão do diacrítico significa ali as letras que são colocadas da forma correta, né, fazendo a junção das palavras corretas. E Jesus, ele respaldou, né, essa inspiração divina do Antigo Testamento, dizendo que aquilo que foi colocado não se passará, porque é palavra de Deus, porque é inspiração de Deus. Então, o próprio Jesus. Interessante que o Novo Testamento dá autoridade ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, professor Gerson, quando vai se referir ao Novo? Claro, a referência, né, da autoritativa do Novo Testamento é o ensino da palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo e também o cumprimento dessas profecias acontecendo no Novo Testamento. Uma das que a gente pode citar aqui. Vamos continuar. A inspiração também da Bíblia Sagrada, inspiração divina, ela é verbal, ou seja, falada por Deus. Né? Deus, ele fala e aí acontece. Então a palavra aqui, divinamente inspirada, quando o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, a sua carta a Timóteo, ele vai dizer assim que toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra aqui, inspirada por Deus, aqui no grego, é theopneustos, que significa soprada por Deus. Né? Theo aqui é Deus e pneustos, soprada de Deus, soprada por Deus, divinamente soprada, divinamente inspirada. É um milagre, né, acontecendo na vida desses homens, de homens simples, de homens que falaram em palácios, de homens que escreveram em exílios, enfim, foram inspirados por Deus. A quantidade de profetas, a quantidade de estilos escriturísticos não fazem com que a palavra de Deus seja menos inspirada ou mais inspirada um livro do que o outro, de maneira alguma. A inspiração é completa e é de Deus, ele usa esses homens para falar conosco. Mas quando a gente fala no sentido verbal, a gente vai falar desse assunto que eu acabei de falar agora, dando como se fosse mais uma adentrada, mas quando a gente fala sobre inspiração verbal, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, não foi um ditado de palavras. Pessoas, quando vão falar sobre inspiração de Deus, pensam que os profetas receberam e coloca aí agora a letra B. Estou dando aqui um exemplo, né? Bem simples para que a gente entenda. Não foi assim. O Espírito Santo colocou, né, no seu coração, no seu espírito, e eles puseram para fora, né, em forma escrita, aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Então era um ditado de palavras. O Senhor lhe mandava e eles iam escrevendo assim pela direção do Espírito Santo. Então Deus usou linguagem, né, a linguagem, a escrita e o estilo dos autores. É muito interessante isso, porque textos foram escritos em hebraico, outros em aramaico, né, ali em Daniel a gente tem partes escritas em aramaico e também em grego, como é o caso da maior parte do Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi praticamente escrito todo em grego. Tinha um grego um pouco mais rebuscado, mas um grego um pouco mais informal. Mas em si, quando nós olhamos, Deus usa o estilo, né? A linguagem desses autores. Ele não tira um estilo desses autores, ele não tira o jeito desses autores de escreverem. Ele usa através do poder de Deus e da inspiração. E esses autores assim são guiados e conduzidos por Deus para falarem com o seu povo. Tá certo, queridos irmãos? Quero lembrar que esse ponto aqui, ele não pode ser exaurido nesse vídeo. Então você pode estudar um pouco mais, pode aprender um pouco mais sobre o assunto. Então todas as palavras foram exatamente como Deus queria. Os irmãos, né, os profetas foram inspirados por Deus, escreveram aquilo ali, Deus queria aquilo que fosse escrito daquele jeito. É diferente de ser um ditado, né? Onde você escuta, simplesmente escreve. Então, eles sentiram aquilo ali. Deus, ele chama o profeta Jeremias para uma obra a qual Jeremias ia sofrer por ela, para compartilhar esse sofrimento
juntamente com Deus, porque Deus sofria pelo seu povo. Enfim, ele ia escrevendo a angústia, ele ia escrevendo tudo aquilo ali, nesse aspecto do profeta, né, Jeremias, e também ele ia colocando aquilo que Deus estava sentindo. Mas é claro que existem vários outros tipos de estilos que a gente vai falar aqui na frente. Então, a doutrina da inspiração bíblica, a gente também pode encontrar a inspiração da Bíblia Sagrada como uma inspiração plenária. O que significa isso, professor Gerson Willy? Significa que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela tem autoridade divina do livro de Gênesis até o Apocalipse. Nós cremos na inspiração plenária, nós cremos que a inspiração de Deus, ela não se remete a alguns livros da Bíblia, a algumas porções escriturísticas que estão na Bíblia. Nós entendemos que o livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, é inspirado, tão qual é inspirado o último capítulo e o último versículo do livro de Apocalipse. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 5 e 4, não é Romanos aqui 15, certo? Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, aquilo que foi escrito por Deus, né, utilizando os profetas, foi escrito, foi colocado para o nosso ensino, para que a gente aprendesse de Deus. Ora, nós falamos na lição passada sobre essa revelação de Deus, que ela é gradual, que vai se mostrando até chegar na culminância de Jesus Cristo. E ainda tem uma continuação de escritos do Novo Testamento. Mas veja o que diz aqui a nossa declaração de fé. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Você pode até dizer, eu gosto mais do livro de Gênesis, eu gosto mais dos profetas menores, eu gosto mais do Evangelho de João, mas nós cremos na inspiração plenária que o mesmo Deus que inspirou o profeta Moisés a escrever o Pentateuco foi o mesmo Deus que inspirou o profeta menor Amós, o profeta menor Obadias, o evangelista João, o apóstolo João, né, que ele escreve o evangelho, o apóstolo Paulo. Enfim, a inspiração é completa e ela não tem uma escadinha, né? É mais inspirado Gênesis, é mais inspirado Apocalipse porque revela as últimas coisas, e Gênesis porque fala das primeiras coisas. De maneira alguma a inspiração é divina, é completa e é cabal em todo o seu escopo canônico, tá bom? Vamos para o próximo ponto aqui. A Bíblia é plena, sem erros e sem falha alguma. Então, do primeiro versículo até o último versículo da Bíblia Sagrada, não há erros. Ela é infalível, ela é poderosa para transmitir a verdade que Deus assim queria passar para a humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a escritura, né, ela é inspirada, toda, de Gênesis até Apocalipse. Então, ela é toda, completa, né, genuinamente completa, inspirada por Deus para falar aos homens. Vamos para o próximo ponto aqui, o ponto 2, inspiração divina e os autores da Bíblia. Então, a inspiração dos autores, tá certo? A Bíblia possui particularidades quanto ao que, queridos irmãos? Aos estilos, né? A gente vai ver aqui quanto ao gênero literário, quanto à gramática, quanto a vocabulários, e, entre outros, né? A Bíblia, ela tem vários, você vai ler o livro de Jó, por exemplo, a gente vai ver poesias, o início é prosa, mas a gente vai ver poesias, aí você vai ler agora uma narrativa lá em 1 Samuel, então você vai vendo que existem vários estilos, o gênero literário, o jeito gramatical, por exemplo, o Salmo 119 é organizada, né, de forma das letras do alfabeto hebraico, e aí, enfim, são inspirados por Deus, mas o estilo, a modalidade, e isso é muito importante. A gente vê que Deus não tirou ali as referências cognitivas desses homens, eles não estavam inconscientes, eles não estavam assim num êxtase que não pudessem escrever, eles receberam na palavra de Deus e estavam ali usando do seu raciocínio para colocar para fora aquilo que lhe fora inspirado por Deus. Então esses homens, eles eram super poderosos, eram homens diferentes de nós, eram homens que recebiam a áurea na cabeça, como a gente vê em muitas pinturas por aí, eles andavam brilhando, as suas vestes resplandeciam do nada, de maneira alguma, eram homens comuns, né? Então eram pessoas, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 17, assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Então Elias, né, ele vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas foi inspirado por Deus. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo e receberam a capacitação. Eu não coloquei aqui no slide, mas é muito importante a gente entender isso, porque no final das contas a gente entende que o homem, além dele estar
juntamente com Deus, e a gente chama isso de sinergismo, né? Dessa duplo trabalho, Deus usando o homem cooperando através desse ministério, ele não é simplesmente como um objeto, ele recebe no seu raciocínio o que Deus estava falando, mas ele é falho, ele tem problemas. Vamos ver aqui só alguns exemplos, né? Moisés feriu a rocha, ele não entrou na terra prometida por causa disso. Davi adulterou, cometeu um assassinato. Eu só coloquei um dos crimes aqui, né, de Davi. Isaías se sentiu impuro e foi confirmado. O anjo teve que lhe tocar a boca porque ele estava na presença de Deus e ele era impuro. Então esses homens eram sujeitos a pecados. Irmãos, não pecados assim que a gente costuma dizer pecado e pecadinho, né? Mas há pecados terríveis, como desobedecer a própria voz de Deus, como foi o caso de Moisés, que se irritou e ali feriu a rocha, e Davi, que planejou um assassinato e adulterou, e Isaías, que vivia com a sua boca impura e viu diante do Senhor o seu poderio. Então nós temos que entender que esses homens do Antigo Testamento recebem de Deus essa capacitação mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações. Tá certo? Entretanto, aqui, como diz o comentarista da nossa lição, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Então não é porque os autores são limitados, não é porque Davi uma vez adulterou, Moisés feriu a rocha indignado e deixou de entrar na terra prometida, não é que Isaías era impuro de lábios e precisou ser tocado com a tenaz, com um anjo, que ele não era inspirado por Deus. Ele era inspirado por Deus e Deus não deixou que essas falhas, né, que esses problemas, inclusive Davi, né, e os outros, mostram as suas falhas, mas aquilo que eles falavam estava apontando para uma inspiração divina, estava mostrando que o Espírito de Deus estava guiando eles em toda a verdade, tá certo? E essas falhas não contribuíram para que o texto sagrado fosse alterado e deixasse de ser menos inspirado por causa disso. Pelo contrário, Deus usou homens falhos, olha aí o milagre, usou homens falhos, né? Problemáticos como nós, e aí mesmo assim trazendo então ao lume a sua revelação completa, perfeita e inerrante. Vamos para o próximo ponto aqui, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Lembrando que tem muita coisa para ser falado aqui, nós não conseguimos exaurir, então vai ser só os exemplos que a gente viu na lição. Eu fiz uma busca, né, bibliográfica um pouco mais fora da lição, mas encontrei uma completitude um pouco maior, e aí eu coloquei algumas coisas aqui na íntegra como está na lição para a gente estudar. Então, diferentes gêneros literários. Primeiro, a gente vai ver que a Bíblia Sagrada tem vários gêneros literários. Eu até citei aqui Samuel, quando a gente vai falou no início, né? Então, a narrativa a gente vê em Samuel, a gente vê poesias em Salmos e Jó, a gente vê provérbios no livro de Provérbios, ali no estilo de escrita, e a gente vê cartas como a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Claro que aqui, irmãos, pode ter vários livros aqui de narrações na Bíblia Sagrada, né? Como Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, os Evangelhos, que são considerados narrativas biográficas de Jesus, porém, a gente vê estilos diferentes. Mas é o mesmo Deus que opera nessa diversidade. Isso é uma maravilha. E além desses estilos, né, a gente também vai ver figuras de linguagem. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como parábolas e enigmas, como a gente vai ver aqui o enigma de Sansão, o profeta Ezequiel, né, falando da panela ao lume, e assim eles vão falando em parábolas e vão fazendo com que a mensagem divina seja entregue de uma forma bonita, né, de uma forma maravilhosa, usando o estilo desses autores e também essas figuras de linguagem. A gente vai ver também alegorias, eu não vou citar nem a referência e também a questão, porque isso aqui é bem exemplar, né? Hipérbole, né? Questões como exagero. O apóstolo João disse que se Jesus, os milagres de Jesus não caberiam em todos os livros do mundo, então ele escreveu assim de uma forma exagerada, né? Que é um tipo de figura de linguagem que é usado para expressar uma coisa grande. Por exemplo, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo mesmo, né? Quando você diz assim, muitas vezes a gente diz morrendo de fome para dizer que está com bastante fome. Então foi a mesma coisa que o apóstolo João utilizou aí. Então outras passagens, eu estou dizendo até poucas aqui. Então tem metáforas também simples, quando a gente vê semelhança, né? O apóstolo Tiago vai falar sobre isso, Zacarias também vai usar passagens onde ele assemelha uma coisa com a outra, e aí também questões metafóricas que esses profetas, né, que esses homens usavam e eram gêneros literários. Então o emprego dos recursos literários evidencia a cultura
do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Ou seja, não é porque esses homens os utilizaram de forma diferente, né, de como colocaram e redigiram os escritos sagrados, que a inspiração divina foi afetada. Pelo contrário, foi diversificado e ficou assim. Eu coloquei um colorido aqui, até para a gente pensar nisso, nesse diversificado maravilhoso da palavra de Deus. Chegamos no ponto 4 aqui, a linguagem do senso comum. O que é essa linguagem do senso comum? Vou dar um exemplo aqui. Na batalha contra os amorreus, Josué escreveu que o sol parou. Mas quando a gente vai ver na ciência, a gente vai entender que, na verdade, a Terra é quem gira em torno do Sol. Mas a gente sabe que a Bíblia não é um livro de linguagem científica e muitos irmãos acabam, como diz aqui no nosso Nordeste, inculcando na mente. Como assim? O Sol parou, então a Bíblia tem esse erro aqui, como é que o Sol parou? Não, irmãos, isso aqui significa uma linguagem do senso comum. Não é? Uma linguagem onde a gente observa que as pessoas vão entender melhor aquilo ali. Por exemplo, a gente diz assim que o sol nasceu. O sol, na verdade, não nasce, né? Ele não vai ali nascer. É uma linguagem comum. Todo mundo entende que o nascer do sol significa que a Terra girando, o sol aparece ali no horizonte. E aí, queridos irmãos, a gente entende que essa passagem, né, de como Josué falou que o sol parou, foi identificado o seguinte, que a Terra parou a sua rotação naquele momento para que Deus ele desse vitória ao povo que estava em uma batalha. Então a gente não deve ficar entrando nessas querelas, porque a Bíblia Sagrada ela não tem como função de ser um livro científico. Ela quer revelar de uma forma simples, às vezes enigmática e tudo mais, mas quer revelar as Sagradas Escrituras. Essa questão de científica, né, ela é uma questão muito importante, nós não podemos desprezar, mas a gente sabe que a inspiração da Escritura Sagrada não tem um compromisso na questão da linguagem científica. Claro que coisas que estão na Bíblia Sagrada são comprovadas cientificamente. Muitos, tanto na questão histórica, na questão biológica de coisas que são citadas na Bíblia, são comprovadas, mas a Bíblia Sagrada tem mesmo a sua intenção de falar de uma maneira clara aos ouvintes, né, aos leitores, digamos assim. Então essa linguagem busca alcançar a compreensão de todos, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, assim também vós, se como a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estarás como se falando ao ar. Então a Bíblia Sagrada ela fala de um modo, né, de um modelo onde as pessoas venham entender, né, onde as pessoas venham aprender e assim ser também instrutores daquilo que está sendo colocado. Tá bom, meus amados irmãos? A linguagem do senso comum é praticamente isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. O próximo ponto aqui, chegamos nos últimos pontos da nossa lição de hoje, a inspiração do Antigo Testamento. Então a gente vai ver que no Antigo Testamento, né, o Espírito Santo e a Bíblia, né, o terceiro ponto aqui, no Antigo Testamento a gente vai ver que o Espírito de Deus, ele está agindo, né, em todos os profetas, e eles vão se respaldando uns aos outros, vão identificando o Espírito Santo uns aos outros. Eles não vão tendo contenda entre si, mas vão ali mostrando que Deus está falando. Então, em Juízes, os livros de Moisés, o livro de Juízes vai dizer que são mandamentos do Senhor. A Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esses homens foram identificados como aqueles que receberam inspiração do Espírito Santo de Deus. Então Zacarias vai dizer que seus escritos, né? Eu errei aqui, eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Eles também tinham consciência daquilo que estavam escrevendo, que era mandamento de Deus e era inspirado por Deus. Outro ponto aqui é que Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados por Deus. O Senhor Jesus também no caminho de Emaús vai falar, né, dos escritos, ele vai citar também outras passagens indicando que essas mensagens, os profetas, a lei, tudo que foram deixados escritos eram inspirados por Deus e iriam também se cumprir. E aí a inspiração no Novo Testamento. No Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da inspiração. O primeiro deles é que a promessa de Cristo de enviar o seu Espírito Santo para guiar os discípulos, né? A gente vê isso. E depois também os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. A gente vê essa promessa e também esse cumprimento. Aquilo que Deus falou, ele também fazendo cumprir. Então o apóstolo Paulo, ele declara que escreve sobre a orientação do Espírito Santo várias vezes e que as suas epístolas são palavra de Deus. E aí eu deixei, né, como está na lição na íntegra, né, muito bem colocado pelo autor, de como
as palavras do apóstolo Paulo, aquilo que ele estava escrevendo, não era como a ismo, rapaz, eu não sei se eu estou escrevendo, isso aqui é totalmente inspirado. Não, ele tinha ciência de que aquilo que ele estava falando era a palavra de Deus, era uma doutrina do Senhor. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que os livros de Paulo, os escritos de Paulo, são escrituras sagradas, né? São escritos sagrados de Deus, né? Inspirados por Deus. Chegamos no último ponto aqui, a obra da regeneração e a iluminação. Então a Bíblia ensina que o Espírito Santo, primeiro, ele testifica e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No Novo Testamento a gente vai ver o Espírito Santo agindo na vida desses irmãos e na vida daquela pessoa que vai receber a palavra de Deus. Então a obra da regeneração e da iluminação ela é muito clara no Antigo Testamento, e agora respaldada mais ainda no Novo Testamento. No Antigo como promessa, no Novo Testamento como ao cumprimento dessa promessa, tá certo, querido irmão, querida irmã? Então também que o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. É isso que a gente vai ver no Novo Testamento. Então que o Espírito Santo também não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Ou seja, o Espírito Santo, ele inspira esses homens para escreverem e além de inspirar esses homens, ele aplica essa palavra a pessoas. Isso é muito interessante e é muito importante para a gente refletir a obra do Espírito Santo. A gente chama isso na teologia, na teontologia de a economia da Trindade, a função de cada um dentro da Trindade que se desempenham nessas dispensações, tá certo? Então, o último ponto aqui, sem esse mover do Espírito, né, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Nós cremos nisso, que sem o mover, sem esse trabalho do Espírito Santo, né, essa função do Espírito Santo, o homem não consegue se chegar a Deus, porque isso é dado pelo Senhor. Então, queridos irmãos, não se trata de uma nova revelação. Quando o Espírito Santo está ensinando, quando o Espírito Santo está fazendo essa pessoa chegar lá, não é uma nova revelação. O Espírito ajuda a pessoa a compreender aquilo que já foi revelado. Jesus disse que o Espírito Santo apontará para mim e ele me glorificará, porque ele recebeu isso do Pai. Então o Espírito Santo de Deus vai apontar para Jesus Cristo e a sua obra salvífica. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro que todo o Evangelho, tudo aquilo que já tinha sido escrito, já tinha sido deixado aí, não haveria outro Evangelho. Então o Espírito vai apontar para o Evangelho que está nas Sagradas Escrituras e não uma coisa diferente disso. Tá certo, queridos irmãos? Meus irmãos, chegamos aqui ao final da nossa aula, na nossa conclusão, e eu vou ler aqui. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e os seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, né, das sagradas... declaração de fé que professa crer na inspiração divina e plenária da Bíblia Sagrada, única regra, fé infalível de prática para a vida e o caráter cristão. Se você não tem ainda aí a sua declaração de fé, é muito importante você tê-la para que você esteja, então, aí vendo, né, o que se baseia a nossa doutrina. Meus amados irmãos, chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha gostado e, se Deus quiser, estaremos na próxima semana falando da lição de número 3. Deus abençoe e até mais. A paz do Senhor.